Joyce, então, você conduziu sobre as funções executivas. Fala aí pra gente, o que são as funções executivas? Então, o que são as funções executivas? São um conjunto de habilidades que me permitem finalizar uma tarefa, resolver problemas, controlar o meu comportamento. Então, visam um objetivo e façam com que eu consiga chegar nesse objetivo. A gente tem alguns componentes importantes das funções executivas, que são controle inibitório, memória de trabalho ou memória operacional e flexibilidade mental. E as três são desenvolvidas ao mesmo tempo, em conjunto, e as três dependem uma da outra. Então, para mim ter flexibilidade mental, eu preciso ter uma boa memória de trabalho, eu preciso ter um bom controle inibitório, porque eu preciso agregar todas essas funções em uma atividade, em uma tarefa do meu dia a dia. E aí a gente vai começar a explicar cada função por si só. Então, quando eu falo de controle inibitório, eu estou dizendo de controlar os meus impulsos, porque eu estou visando um objetivo de uma tarefa. Então, em uma sala de aula, a gente poderia conseguir notar facilmente uma professora explicando, um aluno faz um comentário, porque esse impulso veio, ele fez, e a outra criança fica suscetível a esse estímulo do ambiente. Então, ele é muito mais suscetível a estímulos distratores, por isso o ambiente é tão importante para ele desenvolver esse controle inibitório. Então, algum fator externo lembrar a ele de que ele tem uma tarefa, que ele tem uma função ali sentado assistindo a aula. Porque ele não consegue, no momento, inibir esse impulso e continuar prestando atenção na aula. Isso se torna cada vez mais recorrente, porque se ele sempre cede ao impulso, a tendência é cada vez mais ceder ao impulso. Em contrapartida, quando ele começa a notar que o impulso está vindo, ele consegue cada vez mais ter controle. Então, se eu não noto que o impulso veio e simplesmente respondo, que é o que normalmente acontece, como que eu vou controlar o que eu não estou notando? Então, algum regulador externo fala, olha, você percebeu que você falou em cima do seu amigo, que você interrompeu a sua professora, que a sua professora estava explicando, para ele começar a tomar ciência do comportamento que ele está emitindo no momento. O que eu acho mais importante a gente demarcar, assim, como que esse comportamento vai se expressar? Você falou aí da questão de uma criança, talvez numa sala de aula, mais desatenta, né? Um outro estímulo passa e ela vai começar a responder a esse outro estímulo. Então, assim, se a gente conhece essas pessoas mais desatentas, interrompem na hora que a gente está falando, que nem está nem prestando atenção no que o outro está falando, eu acho que isso tem a ver com a questão do controle inibitório. Pessoas muito impacientes, que vão ter dificuldade de esperar a vez no jogo, a vez na fila, a vez para ser atendido no consultório. Pessoas que vão agir de forma impulsiva. Num comportamento alimentar, num comportamento de compras. Então eu quero comprar aquilo, mas eu não tenho planejamento financeiro, mas eu não penso nisso, eu compro. Por que não penso nisso? Porque não penso na consequência, né? Muitas vezes pra gente se autocontrolar, assim, a gente tá lá ligado na consequência. Poxa, se eu gastar todo o meu dinheiro hoje, amanhã eu não vou ter. Isso é consequência de comportamento. Eu ajo só de acordo com, eu vi aquilo, eu quero, né? Só de acordo com o meu impulso, eu não estou olhando para a minha consequência. Então, são tipos, né, de comportamento que a gente vai encontrar no dia a dia, assim, que a gente fala, controle inibitório não está em dia nesse caso. E aí a gente vai para a flexibilidade mental, né, que é um outro componente. Eu gosto de flexibilidade cognitiva, só porque eu sou chata mesmo. Flexibilidade cognitiva. Que diz respeito de você compreender que existem várias formas de você fazer uma tarefa, que você pode mudar o seu percurso no meio do caminho e isso pode impactar para melhor ou para pior, ou não impactar o seu resultado final. E aí, quando a gente vai pensar de exemplos disso, eu lembro de uma revolta muito grande que eu tinha em sala de aula, porque eu tinha um professor de matemática que ele sempre ia passar uma equação e aí ele explicava um jeito muito longo de fazer uma equação. E aí tava todos os alunos pensando assim, eu não sei fazer isso, eu não consigo aprender. E aí quando ele terminava, ele virava pra gente e falava, mas tem um jeito mais fácil de fazer. E aí ele explicava o jeito mais fácil. E aí eu ficava, mas por que ele tá explicando um jeito mais difícil? Eu comecei a aprender aquele, agora eu tenho que esquecer toda a fórmula que eu tava aprendendo pra mim aprender a outra. E basicamente é isso, você tem duas formas de fazer essa equação, um jeito mais fácil, um jeito mais difícil. E com o tempo e com experiência você consegue chegar nesse jeito mais fácil, né? Então muitas vezes a gente vai percorrer o caminho mais difícil por uma falta de experiência e a partir de inúmeras possibilidades de exercer no dia a dia a gente consegue chegar a um percurso menos doloroso, vamos dizer assim, mais eficaz no nosso dia a dia. Porque quando a gente fala de uma ineficácia, de que eu não consigo compreender um conceito que pode ser flexibilizado, eu tô falando de entrar em sofrimento. Pensamento rígido aí. Sim, isso que a Jéssica está falando é muito
muito marcante, muito presente dentro das nossas sessões, né, com as nossas crianças, com as crianças que a gente atende, assim. A gente vê como isso tem impacto na autorregulação, na questão de tolerância à frustração, da criança conseguir se expressar de uma forma regulada a respeito das emoções dela quando a coisa muda de planejamento, né, quando ela não pode uma coisa que ela quer ajudar ela, a gente ajuda ela a pensar num plano B, numa outra alternativa, a ver as coisas por um outro ponto de vista, né, não, mas eu queria dessa forma, eu tô muito frustrada, eu tô muito chateada, tá, mas o que a gente pode fazer agora, dentro das possibilidades que a gente tem, dentro dos recursos que a gente tem, né? E aí muitas vezes a gente usa estratégias, essas situações para trabalhar essa flexibilidade com ela. E pensando, né, gente, assim, que isso são habilidades para serem desenvolvidas mesmo. Então, assim, às vezes a gente recebe demandas de pais que é do tipo assim, meu filho não está conseguindo desligar o celular quando eu peço, que tem a ver com essa questão do controle inibitório. Meu filho não está conseguindo entender que, sei lá, alguma coisa na rotina teve que mudar. Tem um exemplo, né, que não vai mais fazer sessão de terapia, né? Então, isso tudo é desenvolvimento. É muito difícil a gente achar que uma criança que está em desenvolvimento em relação às suas funções executivas e às suas habilidades socioemocionais vai conseguir falar assim, nossa, deu o meu tempo de celular, eu vou desligar agora. E por quê? Porque o celular é uma coisa muito prazerosa para o nosso sistema cerebral. Vai gerando prazer. Eu tentei que eu quero olhar sobre viagem. Eu vou ali e pego e isso vai alimentando meu cérebro na hora, né? Eu tô ali jogando um jogo. Os jogos hoje em dia sempre tem um enredo que vai uma coisa juntando na outra. Então, assim, antigamente era o quê? A novela, que tinha um enredo que você tinha que esperar no outro dia para você ver, né? Só que hoje você tem um monte de streaming que você pode sentar e maratonar um negócio, né? Então, assim, isso não está acontecendo só com a propaganda do YouTube a gente pula, né? Não tem nem a tolerância de ver a propaganda. Exatamente. Assim, hoje você não precisa fazer muito esforço para o seu cérebro esperar, para o seu cérebro ter paciência. Então, assim, se pra gente que é adulto já é difícil, imagina para uma criança que entrou nesse mundo já com toda essa tecnologia e não tem as suas funções completamente desenvolvidas, né? E esperar que uma criança consiga desligar o celular e ponto, eu acho que dar uma responsabilidade para ela de algo que a gente já sabe que ela não vai conseguir cumprir. E criar uma frustração ali, assim, desnecessária para os pais, sabe? Então, eu sempre falo, se não tiver ajuda, não vai dar certo. Mas eu preciso monitorar? Nesse momento, sim. E cada vez mais a gente vai tirando essa monitoria quando a gente vai percebendo que ela está dando conta. Agora, eu criar um objetivo que o meu filho não vai dar conta, ou um auto-objetivo mesmo, que eu não vou dar conta de cumprir, é só criar ansiedade, frustração, sem eu conseguir sair do lugar. Então, acho que isso é uma coisa legal. Um outro exemplo, Bê, que eu fiquei pensando quando estava falando da flexibilidade cognitiva, era o quanto a gente precisava do recurso da criatividade, de pensar fora da caixinha, para fazer brinquedos, para criar brinquedos, né? E hoje em dia vem tudo muito pronto, né? A boneca fala sem frases, o cachorro já vem com todos os adereços possíveis e a gente não tem processo produtivo em cima do brinquedo. E aí é mais difícil a gente dar outras funções para aquele brinquedo que vem tão pronto, né? Que vem tão marcado. Acho que isso também é uma coisa que a gente tem menos oportunidade, nesse caso, de desenvolver com a criança essas funções executivas. Então a gente tem que ficar mais atento para conseguir trazer esse desenvolvimento para outras situações, né? Porque senão acaba ficando comprometido. Se a gente pensa nisso no comportamento que a gente tinha antigamente, por exemplo, vamos usar o exemplo de maratonar uma série no streaming. Antigamente a gente tinha que ir até uma locadora, alugar o filme, ir até em casa, assistir e devolver. E devolver? Rebobinado, porque a gente tá falando de fita cassete. Colocava a caneta Bic, girava e devolvia. Olha quantos passos desse processo, né, que eu preciso aprender e fazer. E esse comportamento de espera, e eu tinha 2 dias pra ficar com esse filme. E os nossos pais não deixavam a gente ir lá e alugar toda uma série de filmes. Era 1, era 2, porque você não ia dar conta de assistir todos juntos. E porque era caro, né? E aí você devolvia
ia e aí você podia pegar o outro. E aí hoje, se você vira pra uma criança e fala que se ela quiser assistir um desenho, ela tem que fazer todo esse processo, é uma coisa inimaginável pra ela, porque ela cresceu nesse contexto de que tudo é imediato, tudo é pronto, não preciso me esforçar muito. Se eu vou brincar de boneca, cuidar de uma boneca, essa boneca vem com fralda, vem com uma madeira. Eu não preciso pegar um vidro de ketchup da minha mãe pra fingir que é uma madeira dela. Se eu vou brincar que uma boneca faz necessidades e eu tenho que limpar ela, é outra boneca que vem fralda. E ela vira pra mim e fala assim, não tia, não é essa boneca que faz isso, é essa boneca aqui, porque ela vem fralda, porque você dá comida, e aí suja a fralda e você limpa. Então não tem nem muito esse lúdico de vamos imaginar que a gente deu essa madeira, que ela tá chorando porque a fralda tá suja e vamos trocar. Tudo vem pronto. E como que isso atrapalha nesse desenvolvimento de comportamento de espera, de controle inibitório. E de flexibilidade cognitiva, né? Porque a flexibilidade cognitiva tem tudo a ver com a criatividade. Preciso de flexibilidade para entender que eu posso criar outros caminhos, que eu posso pensar em outras possibilidades, que, tá bom, esse desenho tá chato, mas eu não preciso ir lá e ligar outro desenho porque é ali disponível. Eu posso, sei lá, cortar papel, né? Posso fazer qualquer outra coisa que não esteja ali na televisão e só ficar mudando canal, mudando desenho. Isso é uma coisa que hoje em dia acontece muito com as crianças. Então, eu acho que isso é importante da gente pensar que hoje o nosso social, ele permite tanta rapidez com algumas coisas, né? Eu acho que essa era tecnológica que a gente vive, muitos prós, mas a gente tem que sempre ficar atento para os contras, né? De que eu preciso sair um pouquinho dessa rotina do tipo, eu ligo a televisão, faço tudo que está ali. E não é que a televisão, o psicólogo odeia a televisão, né? Eu acho que não é isso. Eu acho que é importante a gente pensar que a televisão tem sim sua função. Todas as casas hoje em dia têm no mínimo, sei lá, 2 televisões, uma televisão. Então, a gente não pode achar que a televisão não vai existir na vida das pessoas. A questão é que se a gente limita, né, o mundo de alguém a uma televisão, a um celular, muitas possibilidades são perdidas. Então, é esse o ponto. A variabilidade, eu acho que o nosso trabalho todo é sempre nessa tecla. Vamos variar estímulo, vamos entrar em contato com outras possibilidades. O que também fala sobre sair de zona de conforto, porque isso é muito bom para a nossa bioquímica, para o nosso cérebro. Então, isso que vai fazer essas funções executivas acontecerem tão naturalmente. Tem mais uma função que é a memória operacional, que algumas pessoas chamam de memória de trabalho. Então, antigamente, a gente tinha um conceito de memória operacional e memória de trabalho, que era eu vou reter temporariamente uma informação que eu já tenho adquirida para executar essa tarefa. Mas hoje a gente sabe que o conceito vai muito além disso. É várias habilidades integradas. Então, eu vou sim evocar temporariamente uma habilidade que eu já tenho adquirida. Só que eu ainda vou manipular mentalmente essa habilidade, mas integrar com recursos que eu tenho no momento, visualmente. Ou seja, eu faço uma integração, ao mesmo tempo eu modifico esse conceito, esse conhecimento que eu tenho mentalmente. E eu posso, inclusive, projetar para frente. Então, vamos pensar numa partida de xadrez. É isso que uma pessoa faz o tempo todo. Ela faz uma jogada projetando as jogadas posteriores com conhecimento de jogadas anteriores de outras partidas que ela teve. Então, é um exemplo mais claro de, em outra partida, eu fiz essa jogada e essa pessoa derrubou a minha rainha. Então, para mim, poupar a minha rainha e não acontecer a mesma coisa que aconteceu, então eu estou evocando uma informação que eu já tenho, eu vou ver qual distribuição de peças que eu tenho aqui e vou projetar como que eu protejo a minha rainha no futuro. Então, eu tô, além de manipulando mentalmente o que eu já conheço, eu estou integrando e projetando, porque eu não estou fazendo a jogada ao mesmo tempo, eu estou fazendo isso de forma cognitiva, né? Tô imaginando essas futuras jogadas e jogando. E a mesma coisa com o cubo mágico. Então, o cubo mágico, você não monta o cubo mágico só girando, igual a maior parte da população acha que é. Eu vou pegar um cubo mágico, eu vou girar várias vezes e eu vou conseguir colocar. Existe uma sequência de jogada para um quadradinho sair de uma posição e chegar a outra posição. Só que toda vez que eu pegar um cubo mágico, ele vai estar numa configuração diferente, porque são muitas possibilidades. Então, eu vou lembrar da regra de como que eu mudo o quadrado da posição do meio dos 9 quadrados para essa posição, mudando na cor, mudando a configuração que tá, e aí eu coloco em prática essa memória de trabalho de uma forma muito mais eficaz. Como que isso impacta no nosso dia a dia? Passei por uma prova e eu estudei dessa determinada forma, mas esse conteúdo eu não vou conseguir estudar dessa forma. E aí eu não consigo me deparar com esse desafio e usar experiências e ver que aquela experiência que eu utilizei não vai ser eficaz. Então eu travo. Então, na resolução de problemas, muitas vezes eu fico
preso a uma única resolução de problema. Eu não integro, eu não discrimino que hoje a minha realidade, os meus estímulos são diferentes. E como isso faz sofrer, né, Joyce? Eu fico aqui pensando em adultos mesmo que a gente atende. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa, ela sempre estudou de uma maneira, que ela estava lá no ensino médio, aí ela tinha tempo, ela só estudava, e aí depois ela vai para uma realidade que ela precisa trabalhar e estudar. E o que ela começa a sentir, né, a vivenciar? Que aquele estudo não é um estudo. Aí ela chega aqui no consultório e fala bem assim, eu não estou estudando nada. Aí você começa a investigar. Talvez ela não está estudando como ela estudava antigamente, sei lá, 4 horas seguidas. Mas ela teve ali 2 horinhas para estudar. Só que o que ela entende? Que isso é nada. Ela não consegue flexibilizar no sentido de falar, poxa, tá, para minha realidade hoje, eu estou fazendo o que é possível e o melhor possível. Mas ela fica o tempo inteiro pensando, isso não vai fazer eu passar. Por quê? Quando eu passei, eu estudei 4 horas por dia. É uma regra, né? Aí a flexibilidade cognitiva vem nisso, né? E às vezes até é um processo muito mais maduro de estudo. As 2 horas são muito mais produtivas que as 4 horas anteriores, porque às vezes você já tem uma experiência de organização, né? Já vai direto ao ponto, direto ao objetivo. E antes você tinha muito mais distratores ali. E aí, quando a gente fala dessas dificuldades de memória operacional, a gente vai ter alguns comportamentos específicos. Então, essa pessoa vai necessitar que essa informação seja repetida muito mais vezes do que o comum. Então, se eu tô com dificuldade, eu preciso ouvir várias vezes a informação para me manipular mentalmente essa informação que você está me dizendo. Eu abandono a tarefa com muito mais frequência do que eu abandonaria, porque se eu já não vou estudar nada, então é melhor nem estudar, porque eu já sei que eu não vou passar. 8,80. Então, eu não vou estudar essas 2 horas, porque se eu não posso estudar 4, eu já sei que eu não vou passar, então eu vou usar o meu tempo para fazer outra coisa. Mas eu uso o meu tempo para sofrer por não estar estudando, mas desenvolvendo outra tarefa. Então, eu fico no celular em sofrimento, pensando que eu deveria estar estudando, mas pensando que o tempo que eu tenho não é suficiente. Então, eu não ajo. Paralisa, né? A pessoa que não tem as habilidades socioemocionais e as funções executivas desenvolvidas, ela fica paralisada.